Olá pessoal, vamos começar o nosso capítulo 10 de álgebra, que é o capítulo que fala sobre problemas do primeiro grau. Olha, problema do primeiro grau sempre cai, todo ano cai no colégio naval, todo ano cai na EPICAR e é muito comum em todos os concursos. Para você resolver problemas do primeiro grau, você tem que ser craque em equação do primeiro grau e sistemas do primeiro grau. Normalmente você tem uma historinha, você tem que descobrir quais são as equações resultantes dessa historinha e aí você resolve as equações. Vamos começar com um bem fácil, um exemplo simples. Problema dos pés das galinhas e cabras. Esse problema normalmente aparece nas aulas de aritmética e o professor de aritmética fala assim: vocês têm que resolver usando apenas conceitos de aritmética, não pode resolver usando álgebra. Mas eu vou trapacear aqui, tá? Eu vou resolver isso aqui usando álgebra, porque são problemas muito legais para você resolver usando álgebra. Claro que você tem que entender o que está acontecendo. Então vamos ver esse probleminha aqui. Um quintal tem galinhas e cabras num total de 50 animais. Somando o número de pés de todos os animais, encontramos 120. Qual é o número de animais de cada tipo? Olha, quem são as incógnitas desse problema? É isso que ele quer saber aqui, o número de animais. Tá bom. Que animais? Ele tem que saber, você tem que descobrir o número de galinhas e o número de cabras. Beleza. Então, isso significa que nós temos que usar duas incógnitas. X é o número de galinhas. Número de galinhas. Y, o número de qual outro animal? Cabras. Isso aqui pode aparecer em várias modalidades, tá? Você pode... Um estacionamento tem tantos veículos, tantas motos e tantos carros, qual é o número total de rodas, alguma coisa assim. Vamos usar então as informações que o problema dá e outras informações que você já sabe da sua experiência pessoal. Olha, a sua experiência pessoal vai lhe dizer que uma galinha tem 2 pés, né? Se você não souber isso, você não resolve o problema. A sua experiência também diz que uma cabra tem 4 pés. Então, você tem que usar isso. Ok? Então, ele está falando assim, o número total de animais é 50. Ou seja, o X e o Y, a soma deles vale 50. Então, isso aqui é a sua primeira equação que vai te levar à solução do problema. Ele está falando também que o número de pés de todos os animais somados dá 120. Então você tem que saber que cada galinha tem 2 pés. Então os pés correspondentes às galinhas são 2x, né? X vezes 2, que são 2 pés para cada uma. E para as cabras, como são Y cabras, cada cabra vai contribuir com 4 pés, então o número total de pés das cabras é 4y. Isso dá um total de 120 pés. Bom, então daí você tem as suas duas equações para você resolver. Então isso aqui é bem tranquilo, né? Você pode resolver isso aqui por adição, subtração. Vamos multiplicar por 2 a primeira equação, vai ficar 2x mais 2y é igual a 100. Agora eu subtraio a segunda equação menos a primeira equação. O x vai cortar, eu vou ficar com 4y menos 2y, isso aqui vai dar 2y, é igual a 120 menos 100, que dá 20. Então daqui eu tenho que y é igual a 10. Se y é igual a 10, você joga lá na primeira equação, que x mais y vale 50. Então o x vale 40. Então nós temos solução, são 40 galinhas, é o seu x, e o número de cabras, que é o y, é 10. Aí é bom você testar, né? Vamos ver aqui, a soma, o número total de animais é 50, claro, você usou isso para resolver. O número total de pés seria 2x mais 4y. Então vai dar 80
mais 4 vezes 10, 40, realmente são 120 pés. Esses problemas, às vezes, aparecem na forma de historinhas da vida real, como esse caso dos pés das galinhas e das cabras aí. Às vezes, eles aparecem apenas usando números, contando uma historinha sobre números. Dá no mesmo, você vai ter que chegar numa equação ou num sistema e resolver. Ah, você não pode esquecer de uma coisa muito importante. Depois que você achar o x e o y, você lê de novo o problema e vê o que mesmo que o problema está pedindo, porque às vezes tem uma pegadinha. Às vezes o que ele pede é uma coisa que não tem nada a ver com o x e o y. Uma coisa é a resposta da equação, outra coisa é a resposta do problema. Então você se acostume a reler o problema para lembrar o que ele está pedindo mesmo, ok? Então, olha esse problema aqui. A soma dos dois números é 100. E se o maior for dividido pelo menor, o quociente é 4 e o resto é 5. Determine esses números. Olha, então uma maneira de resolver isso, eu posso chamar de x e y. Eu vou dizer que eu dividi o y por x. O número y foi dividido por um número x, de tal forma que a soma deles dê 100. Então eu já tenho daqui a minha primeira equação. O x mais y vale 100. E ele fala que se o maior for dividido pelo menor, o quociente vai ser 4 e o resto vai ser 5. Ok? Então, qual é a relação? Claro que aqui ele está falando sobre números inteiros. Para você poder ter conseguido o resto 5, você está falando de números inteiros. Senão você faria a divisão exata, deixaria na forma de fração. Muito bem. Qual é a relação que existe entre dividendo, divisor, quociente ou resto? A relação que existe em qualquer divisão de inteiros é essa aqui. O dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente e somado com o resto. Então isso aqui é um resultado que vem lá da aritmética, né? É a chamada divisão euclidiana. Olha, então você tirou aqui duas equações. Essa equação, ela vem de uma informação que o próprio problema te deu. E essa segunda equação, você utilizou de uma propriedade da divisão, né? A propriedade da divisão euclidiana. Você tem o quociente e o resto, você tem que chegar aqui. Então, essa é a parte que é o pulo do gato nesses problemas todos. Você tem que ter alguma experiência para utilizar na resolução do problema, onde pode ser uma experiência de matemática ou pode ser uma experiência da vida real, um problema de velocidade, espaço, tempo. Você tem que saber que velocidade é espaço sobre tempo, por exemplo. Sem isso você não resolve. Olha, então você pode resolver esse sisteminha aqui. Esse aqui está pedindo para fazer o quê? Está pedindo para eu substituir o y aqui, né? Jogar 4x mais 5. Vamos fazer isso. Eu vou ter o x somado com o y, que vale 4x mais 5, é igual a 100. Então aqui eu vou ter 5x mais 5 igual a 100. 5x igual a 95. 5x é igual a 95, então você vai encontrar o x é igual a 19 e o y é igual a 100 menos 19, 81. Olha, aí você olha o que é o problema. O que o problema está pedindo? Determine os números, são esses aqui. Agora, você não é obrigado a sair tacando x e y e trabalhar com duas equações, não. Você pode, ao longo da resolução, já ir simplificando para ficar com uma equação só. Por exemplo, ao invés de colocar x e y aqui, você poderia chamar um deles de x e o outro você chamar de 100 menos x. Porque se a soma deles dá 100, né? Se você chamar um de x, o outro vai ser 100 menos x. A soma dá 100, tá certo? Tá? Então você poderia utilizar os dados do problema. Quociente 4, resto 5. E aí você, em vez de ficar com um sistema, você vai ficar com uma equação só. Então, você está distribuindo, né, a solução. Então ficou com apenas uma equação. Se você resolver desse jeito, vai achar o mesmo resultado. Olha aqui.
eu vou usar essa propriedade que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ok? Então, resolvendo isso aqui, você vai passar o 5 para lá, vai ficar com 95 igual a 5x. Então, você vai achar que esse número aqui é 95 por 5, que é 19. E o outro número, que é 100 menos x, o outro número, né, que é o que está sendo pedido, é 100 menos 19, que dá 81, tá? Então, você pode encaminhar para um sistema ou encaminhar para uma equação, só que você tem que usar os dados que o problema deu para você não ficar com uma segunda equação, para você ficar com a equação sem usar uma incógnita nova, para você usar a incógnita que você já tinha. Probleminha aqui que já caiu no naval parecido várias vezes. É o problema que você tem duas pessoas trabalhando em equipe para realizar um certo trabalho. Ele fala que uma certa pessoa faz um trabalho em tanto tempo e uma outra pessoa pode fazer o mesmo trabalho em tanto tempo. Se as duas trabalharem juntas, em quanto tempo elas vão conseguir fazer esse mesmo trabalho? Olha, então eu vou utilizar um método bem básico que não usa nenhuma teoria nova para resolver. Você vai usar apenas o raciocínio lógico. Olha só, o A consegue fazer um trabalho em 6 dias. Tudo bem. Vamos chamar esse trabalho de T. T de trabalho, tá? O T representa o trabalho, por exemplo, de construir um muro ou de você fazer qualquer outro trabalho braçal. E você quer saber quanto tempo que as duas juntas vão fazer esse mesmo trabalho. Não precisa ser necessariamente uma obra, tá? Pode ser digitar um texto, pode ser qualquer outro tipo de trabalho. Então, vamos chamar esse trabalho de T. O T pode se representar 100 metros de muro, por exemplo. Eu quero saber quanto tempo ele vai fazer esse T aqui. Aí ele fala que o camarada consegue fazer esse trabalho em 6 dias. Aí você vai encontrar quanto trabalho que é feito em uma unidade de tempo. Nesse problema aqui, a unidade de tempo considerada vai ser o dia. Legal. Então, isso significa que o A, em um dia de trabalho, ele vai fazer o trabalho T sobre 6. O trabalho total era C. Se ele faz o trabalho em 6 dias, quer dizer que em cada dia ele vai fazer um sexto desse trabalho, T sobre 6. Também isso aqui é um outro típico problema de aritmética que você pode usar álgebra para te ajudar. Então o A faz um trabalho T sobre 6 a cada dia. O B vai fazer em cada dia quanto trabalho? Ó, o B pode fazer o mesmo trabalho em 3 dias, quer dizer que em um dia ele faz quanto? Quanto trabalho que o B faz em um dia? T sobre 3. Vai fazer um terço do trabalho. T sobre 3. Se você colocar os dois trabalhando juntos, eles vão fazer isso mais isso. Então, juntos, em um dia, eles vão fazer T sobre 6 mais T sobre 3. Aí você soma essas frações aqui. Isso aqui vai dar... O MMC é 6, então aqui vai por 1, aqui vai por 2. Isso aqui vai dar T mais 2T. T mais 2T sobre 6, que é 3T sobre 6, que é a mesma coisa que T sobre 2. Então, isso é importante. É você somar os trabalhos diários que eles estão trabalhando de forma colaborativa. Quer dizer, então, que em um dia eles conseguem fazer T sobre 2, ou seja, eles fazem a metade do trabalho total a cada dia de trabalho, eles trabalhando juntos. Como é que você vai descobrir, então, o número de dias necessários? Fácil aqui, porque cada dia eles fazem a metade, então eles precisam de 2 dias. Mas no caso geral, seria você pegar o trabalho total e dividir pelo trabalho diário. Porque pode não ser T sobre 2, pode ser uma fração aqui. Aí você divide
o t sobre a fração de t. E essa fração é a soma das frações diárias. Quanto é que vai dar isso aqui? O t vai cortar sempre. Nesse tipo de problema, o t vai cortar sempre. Por isso que você pode raciocinar pensando aqui com frações. Você chamar isso aqui de 1/6, chamar isso aqui de 1/3. Então, isso aqui vai dar 1 dividido por meio, vai dar 2. 2 o quê? Você está calculando aqui o tempo. 2 dias. A tua unidade de tempo é o dia, né? Então, é assim que você resolve esse tipo de problema. Eles vão fazer juntos, vão fazer esse mesmo trabalho em 2 dias. Então, o A sozinho leva 6 dias, o B sozinho leva 3 dias, mas os dois trabalhando ao mesmo tempo, apenas 2 dias são necessários para eles terminarem o trabalho. Um outro tipo de problema comum, ano passado caiu no Colégio Naval um problema envolvendo isso aqui, parecido, é bastante comum. Problema envolvendo algarismos, um número formado por 2 algarismos. Olha só, lembrando de um detalhezinho aqui, quando você tem um número assim, 37, são os seus 2 dígitos, né? 37 representa qual valor? 3 mais 7? Não. 37 é a mesma coisa que 3 vezes 10, porque isso aqui é o algarismo das dezenas. É 3 vezes 10 mais 7. Porque aqui eu conheço o 3 e o 7, mas se você não conhece, se você escrever AB, olha só, se você tem um número formado por 2 algarismos A e B, esse número não vale AB. Veja bem, AB na álgebra significa A vezes B, não é isso. Isso aqui não é 3 vezes 7, isso aqui é 3 vezes 10 mais 7. Então, quando você escreve um número na forma, no sistema decimal, onde A é um algarismo de 0 a 9, B é um algarismo de 0 a 9. Para você saber o valor correspondente, você vai fazer 10 vezes o algarismo das dezenas mais o algarismo das unidades. Esse é o valor numérico dessa representação decimal aqui. Então você tem que levar isso em conta quando resolve problemas envolvendo algarismos. Eu tenho que usar isso nesse problema. Olha, a soma dos 2 dígitos de um número natural é 9. Eu não sei que dígitos são esses, tá? Então eu vou chamar elegantemente esse número de AB. Dígito A e o dígito B. Claro que eu sei que isso aqui vale 10A mais B. Tudo bem. Agora ele está falando que a soma dos 2 dígitos desse número natural, se são 2 dígitos, é o número que vai até as dezenas, né? Não tem centena. A soma dos 2 dígitos é 9. Então é isso aqui, ó. A mais B dá 9. Da mesma forma que aqui nesse 37, a soma dos dígitos é 10. Tudo bem. Ok? Agora o valor dele não é 9, o valor é 10A mais B. Bom, e ele está falando o seguinte, se a gente somar 9 a esse número, calma, que número? Que número? Qual é o valor desse número? Não é 9, 9 é a soma dos dígitos. Quanto vale esse número AB? Ele é 10A mais B. Você, para usar ele numa equação, você tem que substituir pelo valor algébrico dele, 10A mais B. Então, o número se escreve AB, mas o valor numérico dele é 10A mais B, é 10 vezes as dezenas mais unidades. Ele está falando que se você somar 9 a esse número, então esse é o número. Aí você soma 9. O que acontece? Os dígitos do número vão ser trocados. Como assim? É que se você tiver os dois soma 9, você vai ficar com o número BA. Fica com o número com os mesmos dígitos, só que eles invertidos. Agora lembre-se que isso aqui é só uma representação decimal. Para você saber o valor algébrico, você vai dizer que é quem? O BA, como é que é o valor dele? É 10 vezes B mais A. Tá? Então o valor do número é esse, é o número AB. A soma dos dígitos é 9. O valor do número original é 10A mais B. Aí você somou 9. Aí você encontrou um outro número cujo valor vai ser o quê? 10B mais A, porque os dígitos foram trocados. Então você ficou aqui com 2 equações
e 2 incógnitas. É um sistema do primeiro grau. Vamos resolver isso. Isso aqui está muito simples. Isso aqui a gente pode mexer, ó. Eu vou passar todo mundo para cá, o A e o B, e deixar o 9 do outro lado. Isso aqui vai ficar 10A menos A, vai ficar 9A. E B menos 10B vai ficar menos 9B. E o 9 vai passar para lá, vai ficar menos 9. Posso simplificar todo mundo por 9. Eu fico com A menos B é igual a menos 1. E aqui essa informação diz que a soma dos dígitos do número dá 9. Então A mais B dá 9. Então esse é o nosso sistema. Tem que encontrar dois números tais que a soma dê 9 e a diferença seja menos 1. Agora lembrando, o A é o algarismo das dezenas do número original, né? Olha, eu posso resolver isso aqui fácil por adição, só somar as duas equações. Eu vou ficar aqui com 2A, o B vai cortar. 2A igual a 9 menos 1, 8, ou seja, A igual a 4. Achei o A vale 4 e o B eu tiro daqui, né? O B vale 9 menos A, o B vale 5. Então achei o A e o B. Ou seja, o número original era quanto? AB. O número original era 45. Aí o problema, vamos conferir se está certo. O problema fala que se você somar 9 a esse número, somando 45 mais 9, você encontra quanto aqui? 45 mais 9, 54. E realmente é o número original com os dígitos trocados de posição. O 4 trocou de lugar com 5. Então está certinho. A pergunta que o problema faz: encontre o número. Qual número? O 54 ou o 45? Claro, é o número original que ele está falando, né? O número é esse aqui. Então a resposta, o número que você está procurando é 45. Olha, por incrível que pareça, isso não é difícil, né? Resolver problemas do primeiro grau é isso. É você ver a historinha e encontrar as equações ou sistema de equações que você vai ter que usar. Vamos resolver aqui um problema que caiu no Colégio Naval na prova de 2015, bastante recente, né? Olha aqui. Na multiplicação de um número K por 70, por esquecimento, não se colocou o zero à direita. Encontrando-se com isso o resultado 32.823 unidades menor. Sendo assim, o valor para a soma dos algarismos de K é... Então, vamos com calma. A gente tem aqui o número K, aí eu multipliquei por 70. Como é que a gente representa o número K multiplicado por 70? 70K. Só que ele está dizendo aqui que por esquecimento não se colocou o zero à direita. Então, o valor que você encontrou está errado. Não deu 70K. Deu quanto? 10 vezes menos, né? Se você não botou o zero à direita, você encontrou um número 10 vezes menor. Ou seja, você encontrou, na verdade, 7K e não 70K. Uma diferença em relação ao valor correto. Ele está falando que, com isso, foi encontrado o resultado 32.823 unidades menor. Ou seja, a diferença entre o valor correto e o valor que você encontrou, que está errado, é essa aqui, ó, 32.823. 32.823. Então, qual é a equação que você vai usar aqui? Ele quer saber alguma coisa sobre o K, né? Você tem que encontrar esse K para responder o que o problema pede. Então, qual é a equação que eu encontrei aqui? A diferença entre o valor errado e o valor certo. O valor errado é 32.823. Então, isso aqui vai dar 70K menos 7K é igual a 32.823. Então isso aqui vai dar 63K é igual a 32.823. O K vale 32.823 dividido por 63. Tem que fazer a continha, né? Tem a simplificação fácil aqui. Não, vou fazer a conta logo que não perde tempo. Então, 32.823
823, vou dividir por 63, isso aqui vai dar aqui 328 por 63, são 5, 5 vezes 63 são 315. 328 menos 315, isso aqui vai dar 13. Então abaixo 2, 132 por 63, isso aqui vai dar 2. 2 vezes 63 são 126. Subtraindo, isso aqui vai dar 6. Abaixo 3, 63 por 63 dá 1, resto 0. Quem é esse cara aqui? É o K. O K deu 521. 521. O que o problema está perguntando? O valor para a soma dos algarismos de K. A soma dos algarismos de K vai dar 5 mais 2 mais 1, 8. Isso é a soma dos algarismos de K. Agora, as opções. É um número par? Sim, logo a primeira, hein? É bom olhar as outras. É uma potência de 5? Não. É um múltiplo de 7? Não. É um quadrado perfeito? Não. É dividido por 3? Não. Então, ele é um número par, opção correta, letra A. Questão do Colégio Naval recente e não é difícil, tá? É só você ir com calma, tem que saber a matéria. Matérias básicas. Algumas são fáceis, outras são difíceis, mas você, entre fáceis e difíceis, você acaba conseguindo passar. Se estudar, tem que estudar bastante. Problemas envolvendo idades. Então, isso é relativamente comum em concursos. Um filho tem 1/4 da idade do pai. Dentro de 24 anos, ele vai ter a metade da idade do pai. Qual é a idade do filho? No início a idade do pai é muito maior que a idade do filho, né? Mas quando o tempo vai passando, a diferença relativa, ela vai ficando cada vez menor. Eu não estou falando de diferença absoluta, a diferença relativa, né? Quer dizer, o filho tem quase a idade do pai, mas aquela diferença entre eles é sempre a mesma. Isso é a informação que você tem que usar para resolver esse tipo de problema. É que quando uma pessoa fica um ano mais velha, a outra pessoa também fica um ano mais velha. Ou seja, a diferença das idades permanece constante. Aqui nesse problema, por exemplo, dentro de 24 anos, então um vai ter uma idade 24 anos a mais e o outro também vai ter. Então, vamos por partes. Um filho tem 1/4 da idade do pai. Filho, pai. Pai, aí eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar a idade do filho de X e a idade do pai eu vou chamar de 4x, tá certo? É claro que você podia chamar a idade do pai de X e a idade do filho de X sobre 4. Só que se você puder evitar usar fração, é menor, é um trabalho a menos que você vai ter. Tá bem? Então, chamei a idade do pai de 4x e chamei a idade do filho de a 4ª parte disso, que vai ser X. Dentro de 24 anos, daqui a 24 anos, qual vai ser a idade do filho? X mais 24. E a idade do pai? 4x, que é o que ele tem hoje, mais 24. Né? Os mesmos 24 anos que passaram para o filho, passaram para o pai também. Então essas são as idades que ambos vão ter daqui a 24 anos. E ele está falando que nessa ocasião, ele quem? O filho que ele está se referindo, né? Ele vai ter a metade da idade do pai, ou seja, esse cara é o dobro desse. A idade do pai vai ser o dobro da idade do filho. Essa é a equação que você vai resolver. O 4x mais 24 vai ser o dobro do x mais 24, que é a idade do filho na ocasião. É claro que você podia chamar as idades de x e y e formar um sistema com duas equações. Você tem duas informações aqui. Mas esse jeito de você evitar criar uma segunda variável é um jeito que vai dar menos trabalho, que é 24, tá? Então, resolvendo aqui, nós vamos encontrar 4x mais 24 é igual a 2 vezes isso, vai ficar 2x mais 48. Então eu passo para cá o 2x, vou ficar com 2x, é igual a 48, eu passo 24 para lá, vai ficar 24.
x é igual a 12. X é igual a 12, calma. O que é o x? Não vai olhar lá nas opções A, B, C, D, ver um 12 e marcar igual um doio, não. Vai com calma. Leia o que o problema pergunta. Qual é a idade do filho? A idade do filho quando? A idade do filho hoje, né? Porque daqui a 24 anos ele não existe ainda, não estamos lá. Ele está se referindo com a idade do filho hoje. A idade do filho hoje é x. Então a idade do filho é essa aqui, 12 anos. E é bom você sempre conferir esse tipo de problema. Olha, hoje o filho tem 12, o pai tem o quádruplo. 12 vezes 4, 48. O pai tem 48, o filho tem 12. Daqui a 24 anos, ele vai ter 12 mais 24, 36 anos. E aqui vai ter 48 mais 24, 72 anos. Então, realmente, daqui a 24 anos, a idade do filho vai ser metade da idade do pai. Tá certinho. Então, você faz o problema e confere. Problemas envolvendo torneiras são muitíssimo comuns e várias situações podem ser colocadas com as mesmas fórmulas do que um problema de torneira. Por exemplo, aqui ele está falando que 3 torneiras são capazes de encher um tanque, respectivamente, em 2 horas, em 3 horas ou 6 horas. Quer dizer, o tanque tem 3 torneiras, uma rápida, uma média e uma lenta. Ele quer saber se forem abertas as 3 juntas, em quanto tempo o tanque será cheio. Isso aqui é a mesma coisa que você falar que um camarada constrói um muro em 2 dias, o outro faz um muro em 3 dias e outro em 6 dias, e os 3 trabalhando juntos vão levar quantos dias para construir o muro? É a mesma conta que você faz. Então, quando a gente fala problema de torneiras, não quer dizer que você esteja necessariamente falando de torneiras, podem ser outras situações. Então vamos ver, a gente fez ainda agora um problema de torneira. Como é que a gente faz? A gente calcula quanto é que cada um faz na unidade de tempo. A unidade de tempo aqui nesse problema é a hora. Então vamos levar em conta que se a primeira torneira leva 2 horas para encher o tanque, significa que a primeira torneira, em 1 hora, ela vai encher quanto do tanque? Vamos chamar de T, o tanque total. Ele vai encher T sobre 2, a metade do tanque. A cada hora é isso. A segunda torneira, em 1 hora, vai fazer o que? T sobre 3. Leva 3 horas para encher, né? E a terceira torneira, que é a torneira mais lenta, em 1 hora ela vai fazer T sobre 6. E em 1 hora, as 3 juntas vão encher quanto do tanque? Isso mais isso mais isso. Então, T sobre 2 mais T sobre 3 mais T sobre 6 vai dar... Aqui o MMC é 6, então aqui vai por 3, vai por 2, vai por 1. Isso aqui vai dar 3T, vai dar 6T sobre 6, que vai dar T. Ou seja, as 3 juntas, em 1 hora, elas enchem o tanque todo. Então, quanto tempo vai demorar? 1 hora, né? 1 hora é suficiente. 1 dividido por 1. Em 1 hora, essa é a resposta. Em quanto tempo o tanque será cheio? 1 hora. Esse problema das torneiras tem uma formulinha. Eu não gosto muito de usar essa fórmula não, tá? Porque às vezes, principalmente o Colégio Naval, gosta de colocar problemas e que essa fórmula não dá certo. Porque ele, em vez de abrir todas as torneiras juntas, ele abre uma sozinha e deixa um tempo, desliga, abre a outra, e aí você não pode usar a fórmula. Essa fórmula parte do suposto que você abre todas as torneiras ao mesmo tempo e elas enchem juntas o tanque. Então, qual é essa fórmula? A fórmula é isso aqui, ó. 1 sobre T. Agora, cuidado que esse T aqui não é esse T não, tá? Esse T aqui é de tanque, aqui é o T de torneira. É o tempo todo que o conjunto de torneiras vai abrir. A fórmula é essa aqui, ó. 1 sobre T é igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 mais 1 sobre T3 mais etc. Com N torneiras, 1 sobre Tn. Isso quer dizer, para você achar o tempo que um conjunto de N torneiras leva para encher um tanque, não interessa qual é a capacidade dele, porque a capacidade vai cortar.
Para você calcular esse tempo, você pega os inversos desses tempos que cada uma torneira enche e soma esses inversos todos, pronto. Então essa aqui é a fórmula geral das torneiras. É útil saber essa fórmula, mas você tem que lembrar que nem sempre você pode usar ela. Essa fórmula só vale quando as torneiras todas são abertas juntas e enchem o tanque juntas. Outra coisa, às vezes você, além de uma torneira, tem um ralo aberto esvaziando o tanque. Aí no caso aquele ralo que está esvaziando o tanque, entra como se fosse uma torneira negativa, tá? Então vai aparecer um sinal de menos quando for alguém esvaziando o tanque. Tá, então esse problema aqui seria moleza, né? O 1 sobre T seria 1 meio mais 1 terço mais 1 sexto. Soma tudo dá 1, inverte o 1 dá 1. Então, 1 hora para encher tudo. Olha, então isso aqui é um problema, como eu falei, são problemas que são análogos ao problema das torneiras. Só que não é com torneira, são pessoas trabalhando. Ó, A pode fazer um serviço em 3 dias, B em 5 dias, C em 6 dias. Quanto tempo levará para que eles realizem o mesmo serviço trabalhando juntos? Você pode usar a fórmula das torneiras aqui, porque atende às condições. Você tem o tempo que cada um leva para fazer o serviço e eles todos trabalham juntos, começam juntos e terminam juntos. Tem problema que não dá para usar fórmula, tá? Quando tem assim, depois 5 operários, aí depois de tanto tempo, mais 3 operários se juntaram e aí para terminar o serviço, aí não é com essa fórmula. Mas dá para você fazer, usando do teu raciocínio. Ok? Então, vamos fazer pela fórmula aqui direto. 1 sobre T é igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2, é 5, mais 1 sobre T3, que é 6. Isso aqui dá 1 sobre T, onde T é o tempo total para os 3 caras fazerem o serviço juntos. Quanto é que vai dar isso aqui? Aqui o MMC é 30, então aqui vai por 10, aqui vai por 6 e aqui vai por 5. Então isso aqui vai ficar 30 mais 6. 30 mais 6 mais 5, 41. Estou fazendo a coisa errada, calma aí. 21, não é 30, é 1 vezes 10. 21 dividido por 30. Então 1 sobre T é 21 sobre 30. Vamos simplificar aqui por 3. Só que vai ficar 7 sobre 10. Então 1 sobre T dá 7 sobre 10. Então o T, que é o tempo em dias que os 3 juntos vão levar, é 10 sobre 7. 10 sobre 7 dias, né? Aí você pode fazer a continha aqui, quantas horas de trabalho é um dia, para você saber quantas horas. Você tem que saber quantas horas estão trabalhando por dia. Mas se você apenas representar em dias, seria 10 sétimos do dia. Quer dizer, é um dia mais um pouquinho, né? Quase um dia e meio. Então, vamos ver aqui um problema que não dá para você fazer usando a fórmula das torneiras. Um problema que caiu recentemente no colégio militar, quer dizer, caiu há 10 anos atrás, né? Olha aqui, uma torneira enche um tanque em 12 minutos, beleza. Enquanto uma segunda torneira gasta 18 minutos para encher o mesmo tanque. A primeira torneira é mais rápida, a segunda aqui é mais lenta. Com o tanque inicialmente vazio, abre-se a primeira durante X minutos. Olha, então aqui você não pode usar a fórmula das torneiras porque elas não estão trabalhando de forma simultânea. Primeiro ele ficou um tempo X minutos só com a primeira torneira aberta. E depois ele fechou essa torneira e abriu a segunda. E aí ficou um tempo adicional X mais 3 para terminar de encher, tá? Então você tem que usar o raciocínio aqui. Não pode usar a fórmula da torneira. Como é que a gente vai fazer isso? A solução vem pelo seguinte caminho. Você tem que pensar na unidade de tempo. Eu estou inicialmente apenas com a primeira torneira aberta, tá? Essa torneira, ele falou
O problema falou que essa torneira aqui enche o tanque em 12 minutos. Então a primeira torneira, em 1 minuto, vai encher quanto do tanque? Vamos chamar de T, a capacidade do tanque, tá? Vai encher o T, que é o tanque total, dividido por 12. Ou seja, vai encher 1/12 do tanque a cada minuto. Tá certo? Aí, essa primeira torneira ficou aberta durante X minutos. Então você vai pegar essa quantidade de litros, né, a fração do tanque que é cheia por minuto, e vai multiplicar por X minutos. Isso aqui será a fração do tanque que a primeira torneira vai levar para encher. Claro, vai levar X minutos, mas a quantidade do tanque que vai encher vai ser isso aqui, T sobre 12x. Vamos escrever assim, Tx sobre 12. Tá? Então isso aqui é a quantidade do tanque, a fração do tanque que foi cheia pela primeira torneira. Depois desliga essa e abre a segunda torneira. Olha, a segunda torneira, quanto é que ela enche do tanque em 1 minuto? Se ela leva 18 minutos para encher o tanque, quer dizer que em 1 minuto vai levar T sobre 18. T sobre 18 é a fração do tanque que vai ser cheia por minuto por essa segunda torneira. E o problema falou que essa segunda torneira ficou quanto tempo aberta? Quantos minutos? X mais 3. Essa segunda torneira vai ficar X mais 3 minutos ligada e vai encher então qual fração do tanque? Você pega o valor por minuto, multiplica pelo número de minutos. Então isso aqui vai dar T vezes X mais 3 sobre 18. Pronto. Então a primeira torneira vai ficar X minutos aberta, vai encher isto do tanque. A segunda torneira vai ficar X mais 3 minutos aberta, vai encher isto do tanque. Tá, e o total das duas torneiras abertas? Essa aqui ficou aberta, encheu isso. Essa aqui ficou aberta esse tempo, encheu isso. Quanto é esse total? O total é o tanque cheio, é o tanque inteiro, é a unidade, é o T. Então essa vai ser a nossa equação. T é igual a T vezes X sobre 12 mais T vezes X mais 3 sobre 18. O T vai ser igual a T vezes X sobre 12 mais o T vezes X mais 3 sobre 18. Então, eu não estou usando fórmula nenhuma, né? Estou usando só o raciocínio. Você pega a quantidade que é cheia por minuto e multiplica pelo número de minutos, você vai saber a quantidade total do tanque, a parte do tanque que foi cheia naquele tempo que você marcou. Ok? Então a gente pode resolver isso aqui facilmente. O T vai cortar. Sempre corta, né? Normalmente, na maioria dos problemas, o T vai cortar. E agora eu posso tirar aqui, ficou 1, né? Não esquece, não vai jogar fora, sobrou 1 ali. Eu posso tirar aqui o MMC vai ser 36, entre 12 e 18, 36. Então aqui vai por 3, aqui vai por 2 e aqui vai por 36. Ficamos então com espacinho, ficamos com 36 é igual a 3 vezes x mais 2 vezes x mais 3. Então 36 é 3x mais 2x mais 6. Passo 6 para lá, fico com 30, é igual a 5x. X é igual a 30 sobre 5, x é igual a 6. 6 o quê? Calma, qual é mesmo a nossa unidade de tempo? Ah, é o número de minutos, né? Ó, o x é o número de minutos. Legal. Aí o cara olha lá um 6 nas opções e vai lá e marca. Pá, 6. Aí quebrou a cara. Calma. Você antes de marcar, por acaso, até você deu sorte que não tem nenhuma opção 6 aqui. Você vai ficar, ih, não tem 6, calma aí. Fiz alguma coisa errada. Não. Você tem que olhar a pergunta. O tempo gasto para encher o tanque. Ah, pô, que sorte.
O tempo gasto para encher o tanque, ó, a gente olha daqui, olha. O tempo gasto para encher o tanque foi X, é o tempo que a primeira torneira ficou aberta. E mais X mais 3. Ah, pô, que sorte, tá? Então, se eu já sei que o X vale 6, então quer dizer que a primeira torneira ficou aberta 6 minutos e a segunda torneira ficou X mais 3, 9 minutos, total de 15 minutos. Poxa, me salvou. Se colocasse a pegadinha aqui da opção 6, eu ia marcar, pá, 6, erra. É assim que se erra, tá vendo? Então você sempre tem que, e achou o X, não vai com muita sede ao pote querendo marcar aquele X, não. Lê novamente o que o problema pergunta. Já vi muita gente errar problema por essa besteira, tá? Então, o tempo total deu 15, resposta certa, letra B. Problemas envolvendo espaço, tempo e velocidade. Um automóvel percorre uma estrada com tal velocidade, depois de um certo tempo acontece isso, 90 km por hora. Olha, isso daqui na verdade é estudado lá na física, né? A parte da física que quer dizer cinemática, que é o estudo dos movimentos. Agora, isso é estudado na matemática também, antes disso, para a pessoa já ir se acostumando com esse tipo de problema. E acredite, isso é extremamente facilitado por um detalhe aqui. É porque esses problemas que são apresentados aqui antes de você estudar física, eles usam velocidade constante. Velocidade constante. Ou seja, você não tem que se preocupar com acelerar, frear. Velocidade constante é muito fácil, fica bem facilitado assim, tá? Você tem que usar uma fórmula para resolver esses problemas aqui. É isso aqui, ó. Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Velocidade S de space, né? Espaço sobre tempo. Agora, detalhe. Espaço é quanto você andou num determinado intervalo de tempo. E tempo corresponde. Saiu às 2 da manhã e chegou às 3 da manhã. Levou 1 hora. Tempo é igual a 1 hora, então. Você não vai fazer tempo igual a 3 horas. O tempo é quanto tempo passou do início até o fim. É isso que você vai usar. E tem fórmulas similares a essa daqui. Por exemplo, espaço é igual a velocidade vezes tempo. É só você passar o tempo para lá multiplicando, né? Espaço é velocidade sobre tempo. Ou então passa o tempo para cima e passa o V para baixo. Você vai ficar com tempo é igual espaço sobre velocidade. Então, na verdade, é a mesma fórmula que foi mexida algebricamente, tá? Esse problema ficou um espaço muito pequeno aqui para resolver. Eu vou usar ali na outra folha, mas vamos ler o enunciado aqui. Um automóvel percorre uma estrada a 60 km por hora. Depois de 1 hora, um segundo automóvel parte do mesmo ponto de onde partiu o primeiro em sua direção. Como assim em sua direção? Um está vindo daqui para cá e outro está vindo daqui para cá. Ah, desculpe, em sua direção. E você tem que interpretar, né? Em sua direção, um na direção do outro, ou um já foi e o outro foi também. Então, deixa margem a 2 interpretações. 2 caras indo na mesma direção, na verdade não está na mesma direção. A direção na física, ela representa, são 2 coisas. Direção é uma reta. Isso aqui é uma direção, isso aqui é outra direção, isso aqui é outra direção. Direção é como se fosse assim, o caminho da estrada. Essa direção é a mesma coisa que essa direção. É a mesma direção. Direção da reta. Agora, o sentido que fala que é o sentido daqui para cá ou o sentido daqui para cá. Sentidos contrários. Agora, nem sempre esses problemas são precisos, tá? A gente tem que interpretar o que ele está querendo dizer. Será que foi isso aqui? Um carro partiu para lá, indo para lá, aí depois de um certo tempo o carro estava aqui já. E aí
Depois de um tempo, o outro carro partiu também, indo para lá, ou ele veio de lá para cá. Então, ele não fala, tá? Mas a gente tem que interpretar pelo que ele está falando. Ele está perguntando em quanto tempo o segundo veículo ultrapassará o primeiro. Então, aí você tem que ler o problema, entender, interpretar o que ele está falando. Esse automóvel partiu antes, com a velocidade de 60 km por hora. Depois de uma hora partiu esse outro veículo, e ele quer saber em quanto tempo o segundo veículo ultrapassará o primeiro. Ultrapassar quer dizer que um estava lá na frente e o outro alcançou ele. Ele passou à frente dele, quer dizer que os dois estão indo para o mesmo lugar, estão indo no mesmo sentido. Eles estão na mesma direção, na mesma estrada, porém o segundo está indo no mesmo sentido. Então, vamos interpretar o que está acontecendo. No início, você tinha só o primeiro automóvel aqui, no início da estrada. Depois de uma hora, você tem aqui a estrada e o segundo carro, o primeiro carro está lá na frente já, continua andando, e aí começou a andar um segundo carro para lá que vai ultrapassar ele. Então ele está indo, na verdade, no mesmo sentido, ele está na mesma direção, mesmo sentido, porque ele usou essa palavra ultrapassará. Quando você tem problema que envolve coisas em sentidos contrários, o problema é bem explícito, parte do sentido contrário na direção. Então tem que entender o que está acontecendo. Ok? Então isso que vai acontecer. Um carro partiu numa estrada, depois de uma hora o segundo carro partiu na mesma estrada, indo para o mesmo lugar onde o outro está indo. Então o primeiro carrinho saiu do início da estrada, foi andando para lá na estrada, digamos que aqui seja estrada, andando com a velocidade de 60 km por hora. Tá? Então ele está indo ao longo da estrada. Depois de uma hora, o que vai acontecer? A estrada está aqui no mesmo lugar, só que o carrinho vai estar lá na frente. O carrinho A, vamos chamar de A e B, ele está lá na frente. Ele continua com essa velocidade de 60 km por hora. Quanto que ele vai ter andado? Aí que você tem que usar a fórmula. Formulinha bem michuruca, né? Velocidade, espaço sobre tempo. Espaço é velocidade vezes tempo. Ó, na verdade é a mesma fórmula, mas o que eu quero achar é o espaço. É quanto que o carro andou. Eu acho desse jeito. Eu vou pegar o tempo que passou, eu vou multiplicar pela velocidade dele. Então, qual é a distância que ele andou daqui para cá? Eu uso essa fórmula. O espaço é a velocidade, 60 km por hora. Funciona como variáveis. Quilômetro é uma coisa, é uma variável, hora é outra coisa. Vezes o tempo. O tempo é uma hora. Pronto. Então, na verdade, uma hora vai cortar com uma hora aqui, vai sobrar isso aqui, 60 km. Então isso foi o que ele andou nesse tempo de uma hora. 60 km, está lá na frente. Então nesse exato instante começa a andar para lá o carrinho B. O carro B. Só que ele é mais rápido, né? Qual é a velocidade desse carro mais rápido? 90 por hora. Ele está indo a 90. Então 90 km por hora. Aí ele quer saber quanto tempo esse carrinho vai demorar para ultrapassar esse. Olha aqui. Você tem 60 km separando os dois carros. E esse aqui, claro, para ele ultrapassar ele tem que ser mais rápido. Esse aqui está indo a 90, esse aqui está indo a 60. Como é que você faz para descobrir o tempo que ele vai alcançar aqui? Você vai pegar a velocidade relativa dos dois. Ou seja, a velocidade relativa entre os carros é essa velocidade menos essa velocidade. Então você vai pegar a velocidade relativa, que é 90, menos 60, que dá 30. 30 km por hora. Ou seja, para o cara que está
parado dentro desse carro, ele tá vendo lá atrás, só que ele não vai ver que está muito longe, né? Mas se ele pudesse enxergar, ele ia ver esse carro se aproximando dele com a velocidade de 30 km por hora. Que na verdade ele está indo a 60, esse aqui ele está indo a 60 mais 30. Então a velocidade, a comparação entre as velocidades, a velocidade relativa é 30, que é a diferença das velocidades. Isso aqui. Então, como eu calculo o tempo que vai levar para esse carrinho alcançar esse? Você vai pegar a distância, fórmula desse jeito aqui, ó. Tempo é espaço sobre velocidade. É a mesma fórmula, só que você muda as posições aqui das grandezas físicas, velocidade, espaço e tempo. Então, o tempo que vai demorar para ele alcançar vai ser espaço, que é 60, dividido pela velocidade. No caso aqui é a velocidade relativa, é a velocidade de aproximação desse carro em relação a esse. Espaço 60 km dividido pela velocidade de aproximação, que é 30. Isso aqui vai dar 2 o quê? 2 horas, né? Então, esse carro vai demorar 2 horas para ultrapassar esse aqui. Claro, esse aqui já está lá na frente. E aliás, não tem nada de carrinho, né? Carrinho é carro normal. Se essa velocidade não pode ser um carrinho. Se fosse assim, esse aqui era para ser um trenzinho, né? É um problema de trens agora, ó. 2 trens partem de um mesmo... Opa, partem em... essa questão aqui tem uma coisa errada nela. Eles não partem de um mesmo tempo, não. Partem de um mesmo ponto. Eu já tinha corrigido isso, mas eu listei a errada. Partem de um mesmo ponto. Partem de um mesmo ponto, na mesma direção, mas em linhas diferentes. Horários diferentes. E velocidades diferentes. O primeiro trem parte às 2 horas com a velocidade de 80 km por hora. Às 2h30 parte o segundo trem na mesma direção com a velocidade de 120 por hora. A que horas o segundo trem ultrapassará o primeiro? Olha, esse problema aqui é igualzinho o problema dos carros que a gente fez agora. Só que é com trens e os valores são diferentes. Mas é a mesma ideia. O que você tem que fazer aqui? Vamos fazer uma via férrea mais retilínea, né? Bonitinha aqui. Aqui é o início. Então, o que aconteceu? Eles partem em horários diferentes. O primeiro trem partiu às 2 horas. Vamos chamar de trem A, tá? O trem A e o trem B. O primeiro trem partiu às 2 horas com uma velocidade de 80 km por hora. Então ele partiu indo para lá. 80 km por hora. Às 2h30, opa, meia hora depois, parte um segundo trem. Então calma. Vamos ver onde que esse primeiro trem vai estar às 2h30. Ou seja, depois de meia hora. A gente vai usar o T igual a 30 minutos. Vamos raciocinar com quilômetros por hora. Vamos trabalhar com quilômetros por hora. Então eu tenho que trabalhar com a distância em quilômetro e o tempo em hora. Então T igual a 0,5 é meia hora, tá? Então tem que lembrar, você não pode sair tacando minutos aqui, senão você vai quebrar a cara. Tá querendo falar em quilômetros por hora, distância em quilômetros, então o tempo tem que ser em horas. Tá? Então o primeiro trem partiu às 2 horas, o segundo trem partiu às 2h30. Certo? Então, fazendo T igual a 0,5, você vai descobrir onde que esse primeiro trem vai estar. Qual é a conta que você vai fazer? O espaço é a velocidade, que é 80 km por hora, vezes o tempo que ele andou até agora, que é meia hora. Ou seja, 40. Então ele vai estar lá no quilômetro 40. Legal. 40 quilômetros. O primeiro trem, o trem A vai estar nesse ponto, ele continua indo para lá.
E aí saiu o trem B, o A sai daí, você não é mais A, você já está lá na frente, e começou um trem B a andar para lá. Tá, então às 2h30 parte um segundo trem na mesma direção com a velocidade de 120 km por hora. Então olha só, o segundo trem é mais rápido, né? Esse primeiro trem aqui, ele está indo com a velocidade de 80 km por hora. Esse trem que está indo para lá, ele está indo a 120. É um trem mais moderno, né? 120 km por hora. Então esse vai ultrapassar esse. O cara que está aqui nesse trem olhar lá para trás, só que ele não consegue olhar, que está muito longe, mas ele vê. O que ele ia enxergar? Ele veria aqui um outro trem se aproximando dele com qual velocidade? 40. É a velocidade relativa dos dois. Né? Então ele vai se aproximando, e aí chega uma hora que ultrapassa. Esse aqui continua andando e esse aqui vai alcançar ele lá na frente. Ele não vai alcançar ele aqui, tá? Esse aqui continua andando e esse aqui vai alcançar lá na frente. Não vai ser no 40. Muito bem. A que horas o segundo trem ultrapassará o primeiro? Então, qual é o horário de partida desse trem? 2h30, ele já falou. Eu só tenho que fazer uma coisa aqui, é descobrir quanto tempo esse trem vai demorar para alcançar esse, usando essa formulinha aqui, ó. Tempo é espaço sobre velocidade. Qual é o espaço que eu vou usar aqui? 40 km. O tempo vai ser espaço, que é 40 km, dividido pela velocidade. Espaço sobre velocidade. Que velocidade vou usar aqui? É a velocidade relativa, a velocidade de aproximação dos trens. Então, quanto é isso menos isso? Isso menos isso vai dar 120 menos 80, 40 km por hora. Isso aqui vai dar 40 por 40, o tempo vai dar 1 hora. Então, o segundo trem vai demorar 1 hora para alcançar esse outro aqui. Só que esse outro vai estar lá na frente, mas não importa, ele vai alcançar. Vai demorar 1 hora. Agora, o que ele pergunta? A que horas o segundo vai ultrapassar? Então, a resposta não é 1 hora. A resposta é o quê? Você vai pegar o instante em que esse trem aqui começou a andar, que é 2h30. 2h30 horas. E soma com isso 1 hora, que ele demora 1 hora para ultrapassar. Então que horário vai ser? 3h30. Então ele vai ultrapassar às 3h30. Então, problemas que envolvem espaço, tempo e velocidade, você vai ter que fazer essas coisas e usar essas formulinhas básicas: tempo, espaço e velocidade. Agora eu vou colocar aqui um outro problema, eu vou colocar como desafio, porque eu não vou resolver ele agora. Eu vou resolver na próxima aula, enquanto isso vocês tentem resolver. Esse problema aqui, ele está no Algebrista, página 415, porém eu falei que você podia usar qualquer livro de álgebra, né? Então não é necessário ter o Algebrista, eu vou apresentar a resolução dele aqui. Olha aqui, ó. Repetir o problema anterior nas mesmas condições, exceto que às 2h40 o primeiro trem faz uma parada de 20 minutos. E ficou bem mais difícil colocando essa condição. Quer dizer, o primeiro trem já estava lá na frente, aí ele parou, andou mais um pouco, o outro está andando, vai alcançar ele, aí o primeiro trem parou, ficou meia hora parado. Você tem que saber se ele vai conseguir ultrapassar logo, ou se ele vai ultrapassar com ele parado, ou se ele vai andar mais. Enfim, tenta resolver isso aqui, tá? Você vai usar o princípio do problema anterior e levar em conta que ele parou durante parada de 20 minutos. Então vai lá e tenta resolver. Pessoal, chegamos ao final dessa aula. Essa é exatamente a metade do capítulo 10. Vamos ter uma segunda aula com os problemas restantes, ok? Um grande abraço.